Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, mais informações sobre o mercado da bola com direito a mais uma oportunidade, quem sabe, de mercado com relação a goleiro. Além disso, vamos trazer também atualizações sobre o mercado da bola com direito também a reflexão sobre a situação do Bahia envolvendo essa questão de goleiro. Para completar, tem palavras aqui, na verdade, postagem, né, absurda de Mauro César e situação na Série A. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje em mais um Plantando Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar, porque prossegue com muita promoção, até 70% de desconto em todo o site da Golcase, então chega junto, clica no link que está fixado pelo comentário, também na descrição do vídeo, ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que você está vendo na tela, você vai ter acesso direto ao site da Golcase e pode usar o cupom Bara Bahia que você aumenta mais ainda o desconto, tá aqui inclusive essa garrafa show de bola, gente, minha companheira de toda hora, vale a pena. Tem várias capinhas de celular, duas por R$ 49,90 e com cupom sai menos de R$ 25. Então tem muita coisa legal. Inclusive essa garrafa Fresh, você comprando, você ganha, inclusive a base dela é de silicone de graça. Então chega junto, dá uma geral. Tá aqui o site da própria GoCase e esses produtos, não é porque eu tô com a parceria não, gente. É muito bom, muita qualidade realmente. Sempre fui cliente, inclusive. E para você que ainda não deu presente para seus pais, tá aqui inclusive, ó, Dia dos Pais, bem legal aqui, muita coisa legal, pai com filho aqui, vários legais. Você escolhe aqui, personaliza, bota o nome do filho, bota o número da camisa, escolhe a cor da pele, cabelo e por aí vai. Então tem muita coisa legal, gente, tá aqui. Então aproveita aí, dá uma geral e garanta essa oferta da GoCase. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo a Série A, quem diria, hein? Sport surpreendeu ontem, tá aqui, gente. Rodada encerrada, tá aqui, 19ª rodada encerrada. E Grêmio Sport, Grêmio 0, Sport 1. Só falta hoje Juventude e Corinthians. Qual a importância desse jogo? O Corinthians vencendo vai até os 25 e o Juventude vencendo chega aos 14 pontos. Então, sem maiores relevâncias, e o Sport venceu, chegou aqui aos 9 pontos, e o Grêmio beirando aqui, se aproximando da zona de rebaixamento. Ponto positivo, o Bahia mesmo com empate, se manteve aqui no G4, na quarta colocação. Outra informação agora é sobre essa postagem, né, enfim, né, extremamente infeliz, principalmente em seu trecho final de Mauro César, mostrando um desconhecimento barra má vontade com o Bahia. Vejam aqui, gente, ele repostou esse trecho da coletiva de Ceni justamente com a pergunta de Baraúna e a resposta de Ceni. E vejam aqui vocês o que foi que Mauro César escreveu. No que se transformaram coletivas de imprensa, ele bota entre aspas, palco de desabafo de torcedor. E fala como se o Bahia fosse mais forte antes da chegada do Grupo City. E eles querem brigar por títulos aqui, fora o Manchester City, os times do grupo não são protagonistas, tá aí, gente? O começo a gente até, né, deixa para ele esse tipo de opinião, né? Ele como jornalista pode ter o ponto de vista dele a respeito da forma como o Barona perguntou, que foi de fato em tom de desabafo, teve um viés de torcedor, então a opinião dele, é direito dele falar sobre isso. Sobre o Bahia ser antes e agora um pouco mais forte, tudo bem, né? A gente até entende também essa análise agora. E eles querem brigar por títulos aqui, fora o Manchester City, os times do grupo não são protagonistas, aí não, é diferente. Porque não é a opinião, aí é a informação. E ele está errado, equivocado nessa informação. É um misto de desconhecimento com má vontade. Por quê? Primeiro, porque quer brigar por título, sim, a gente sabe disso, e até pelo aspecto econômico. Se Mauro César estudasse um pouco mais sobre a SAF do Bahia, entenderia. A briga pelo título faz parte da valorização, da valuation do produto Bahia e, consequentemente, também dos seus jogadores que são ativos do grupo. Então, seria até uma burrice do grupo não brigar por títulos. E a segunda questão, fora o Manchester City, os times do grupo não são protagonistas, não é verdade. Em vários lugares do mundo, onde se tem um grupo City, os clubes passaram a ter um protagonismo. Não significa necessariamente ganhar título, mas já ganhou. O próprio New York City ganhou título, o Melbourne City na Austrália ganhou título, e o Oklahoma Marinos ganhou título também. O Girona também conseguiu chegar a Champions e teve um protagonismo também na Espanha. O Bahia cada vez mais protagonista, o Manchester City também, então isso não convém. Isso para mim é um misto de preconceito, má vontade e desinformação. Mas é isso, né? Enquanto eles reclamam, a gente vai crescendo de rendimento e que a gente se preocupe com a gente.
e que ele fique com o preconceito dele por lá, e a gente vai fazendo a nossa parte. Falar sobre isso, eu vou trazer essa situação, é uma reflexão importante envolvendo o Bahia e goleiro. Vou trazer aqui, gente, esse trecho bem bacana aqui da página Futebol 90 Segundos, para depois de comentar um pouco mais sobre isso. Tá aqui. Durante a transmissão, definiram essa como a partida do campeonato, se não a melhor, uma das melhores da temporada. Porém, eu fico me perguntando se o jogo teria o mesmo desenho caso os mesmos problemas de sempre não estivessem em campo. O Bahia construiu para vencer. Os 3 gols surgiram de uma insistência que não vem de hoje na sua proposta de jogo. Se não fosse por Freitas, quase no último minuto, o triunfo poderia até ter vindo. Mas o time está sempre em apuros por conta de uma escolha que está muito longe de passar pelo técnico ou algo parecido. É difícil acreditar que após quase 3 anos de projeto, o Grupo City continue sendo tão negligente com o seu projeto no Brasil. Tudo é organizado. O trabalho de Rogério é encaixado. Se não fosse, o esquadrão nessa noite não teria nem condições de buscar o placar. Porém, de nada adianta. É o melhor exemplo do enxugar gelo. O time anda, corre, decola, mas não sai do lugar porque debaixo da baliza sempre tem alguém para atrapalhar. Independente de quem seja a escolha entre as peças disponíveis. Na última vez em que eu afirmei isso, tentaram me convencer de que o Ronaldo era uma escolha de Rogério Ceni no mercado. Mas continuar acreditando nisso seria apenas maquiar a irresponsabilidade de um grupo que aporta milhões no clube e tem a obrigação de trazer equilíbrio para o seu treinador. Primeiro, que o técnico jamais teria esse poder de decisão, não o de contratar, até porque penso eu que o treinador deve realmente indicar muita gente no Bahia. Mas uma gestão poderosa como essa jamais iria deixar um técnico escolher um goleiro desse nível se lhe dessem a possibilidade de optar por algo melhor. A teoria não faz sentido. Com isso, quem vai sendo castigado é o torcedor, que vê o seu plantel e técnico em conjunto se firmar no G4 ao fim do primeiro turno com 2 jogos a menos, mas sabendo que poderia terminar o mesmo turno sonhando com algo ainda maior, se não fosse a inconsequência da gestão. O Fluminense, que não tem nada com isso e tem um finalizador nato, apenas fez a festa nessa noite, onde Cano cravou 2 com facilidade e ainda arriscou de longe para brincar, justamente porque todo mundo já sabe que não se pode confiar naqueles que defendem a baliza baiana. Nos acostumamos a dizer que jogos com muitos gols são os melhores e automaticamente eles se elevam no ranking dos tops das competições. A adrenalina não faltou nessa noite, mas se não tivesse sido uma única peça, o roteiro talvez pudesse ser diferente na partida. E eu tenho certeza que o torcedor do esquadrão já está cansado dessa mesma história. Durante a transmissão definiram... Aí, gente, enfim, né, nada mais a complementar, a gente tá cansado realmente. Gol custa caro, eu sempre falo sobre isso, e evitar gol custa caro. O goleiro que decide jogo é investimento, não é gasto. Quem não gasta, aí tem prejuízo, é diferente. Por isso que eu falo, é investimento. Se você não investe, você vai ter prejuízo, e é o que o Bahia, inclusive, tem tido. Sobre isso, eu vou trazer, inclusive, aqui essa situação aqui de Wallace Borges, né? Ele é comentarista na TNT Esportes e trouxe aqui algumas postagens. Vou trazer essa aqui primeiro, que ele falou aqui, né? Mais uma falha do Ronaldo, mais uma falha de um goleiro do Bahia. Já passou do erro de gestão. Tá no rol da incompetência grotesca. Pois é, gente, é isso mesmo. Né? O Bahia, infelizmente, não quero ficar remoendo isso, mas a gente vai continuar trazendo isso para continuar cobrando. Enquanto o Bahia não trouxer um goleiro que a gente merece, a gente vai sim continuar cobrando. E sobre isso, inclusive, para ser aqui um pouco mais claro, o Bahia perdeu mais para mim, mais uma oportunidade. Tá aqui, gente. Palmeiras acertou a contratação do Carlos Miguel junto ao Nottingham Forest. O Verdão vai pagar 4 milhões de euros pelo goleiro. O jogador viaja em breve para se apresentar e a informação da negociação foi noticiada primeiro pelo Danilo Avieri. Tá aí, gente. 4 milhões de euros, metade, né, do valor que Patrick Sequeira teria sido, né, objeto aí de repente de uma proposta lá do Casa Pia de venda para o Bahia. E vejam vocês o seguinte, né, algumas pessoas, o próprio Elton Serra trouxe que, Carlos Miguel, mas com os pés não é tão bom, mas não quer trazer. Gente, sinceramente, nosso problema nem está sendo tanto com os pés, o problema está sendo com as mãos. Então, se puder trazer um goleiro que pelo menos resolva a nossa situação com as mãos, com a qualidade dele, podendo trabalhar e evoluir com os pés, por que não? Para mim, eu vejo aí o Palmeiras com Everton, o Palmeiras com Lomba e agora o Palmeiras com Carlos Miguel. Grande oportunidade para mim que está sendo perdida pelo Bahia. Se ele for mal daqui a um tempo, paciência, acontece. Mas pelo menos o Bahia teria tentado um goleiro de alto nível, um goleiro que elevaria ao nosso nível e que pode sim ser bem. Para mim, a projeção de ser bem é bem maior do que de repente dar errado. E repito, por mais que tenha suas fragilidades com os pés, todos aqui que a gente tem também tem fragilidade com o pé. Agora com a mão, ele seria um outro goleiro e a gente teria uma outra segurança e um valor, para mim, convenhamos, né, plenamente viável. Só o que o Bahia ganhou de premiação
na própria Copa do Brasil, já pagava aí uma parte boa aí desse valor. Enfim, né? Mais um vacilo do Bahia. E sobre isso, inclusive, o próprio Wallace Borges, que é comentarista da TNT, trouxe essa seguinte questão aqui, gente. Essa é a diferença de quem pensa grande e pequeno. A diretoria do Palmeiras vai trazer um goleiro para brigar com o titular, podendo botar ele no banco já de cara. A diretoria do Bahia acha que vai desenvolver Ronaldo e Marcos Felipe. Pois é o que a gente já tem falado há muito tempo. E é isso, né? A gente paga um preço muito caro por isso, mas repito, a gente vai continuar cobrando e eu conto aí com a participação, o like, o compartilhamento de vocês. E é bom que se diga, a gente já vem cobrando há muito tempo. Não só goleiro, atacante, zagueiro, a gente vem cobrando há muito tempo. Não é porque empatou que a gente passou a cobrar, não. Tem gente aqui a colar que fica falando que só eu que cobro, por aí vai. Não é propaganda por aí, não. Não vou falar das pessoas. Máximo respeito a todo mundo que produz conteúdo. Mas o que eu posso falar é por mim. E sobre eu tenho cobrado há muito tempo. E vou continuar cobrando e muito. Por sinal, eu gostaria de ter acesso à coletiva de CN, né? Bom se diga, não tenho acesso como comentarista. Quem desce geralmente é repórter. Quem se credencia é repórter. Mas se eu tivesse acesso, a cobrança também aconteceria. Porque não dá para a gente seguir pelo terceiro ano seguido com goleiro abaixo do que a gente precisa. Sobre isso eu vou trazer aqui para finalizar mais uma oportunidade. Ah, é caro, enfim, claro, um goleiro bom custa caro, como atacante bom custa caro também. Tá aqui, gente. Oportunidade para o Bahia aqui. Bento despertou interesse de vários clubes e, ao que tudo indica, pode não seguir no Al-Nassr na próxima temporada. Jorge Jesus avalia a possibilidade de reforçar a posição de goleiro, mas há quem na comissão técnica considere positiva a continuidade de Nawaf Al-Waqid como titular. A definição final sobre o futuro brasileiro deverá ocorrer em breve, tá aí, gente? Inclusive, sem espaço por lá, questionado. Excelente goleiro, claro, é caro, tudo bem, né? Inclusive, o próprio Al-Nassr comprou ele por 18 milhões de euros, junto ao Atlético Paranaense. Mas não tá bem, de repente, até às vezes um empréstimo com obrigação de compra, com passo fixado. Poderia ser válido, né? Inclusive está aqui a outra página trazendo essa situação dele, até para reforçar aqui a informação. O goleiro Bento, 26 anos, ex-Atlético Paranaense, tem futuro incerto no Al-Nassr e pode deixar o clube. O futuro do jogador deve ser definido em breve. Está aqui, inclusive, até outros torcedores, né? Brigaria pela titularidade no Flamengo e por aí vai, né? Outros clubes que precisam bem menos de goleiro do que o Bahia, falando sobre isso. E por sinal está aqui, gente. Inclusive, Bento, esse goleiro, para mim seria muito bem-vindo. A avaliação dele aqui, 11 milhões de euros. Ah, se o Bahia não pagou 8 milhões de euros, Patrick Sequeira não vai pagar por Bento 11 milhões. Pois é, para mim também eu considero óbvio, mas a gente está aqui para cobrar. A gente está aqui para fazer com que eles revejam essa escolha. O primeiro ponto é esse. Segundo, valor é relativo. Às vezes, de repente, para eles justifique pagar 11 milhões de euros por Bento. Basta ver que se pagou, inclusive, por Lúcio Rodrigues, né? Agora, goleiro de 26 anos, 1,90 m, passagem pela seleção brasileira, um cara realmente testado, qualificado, e que viria com um bom astro aqui, mesma idade, inclusive, de Patrick Sequeira. E é o que eu digo sempre, quem quer rir tem que fazer rir. Então, se o Bahia quer um goleiro de alto nível, vai ter que investir, não tem para onde correr. E eu digo mais, a amostragem de Bento é bem maior do que a amostragem de Patrick Sequeira. Então, tá aí mais uma oportunidade de mercado para o Bahia. O Bahia deveria monitorar de perto e, de repente, resolver de uma vez por todas esse sofrimento com relação a goleiro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, e daí a gente chegar aos 90 mil inscritos e conto com você aí para aproveitar a promoção da Golcase. Tamo junto, saudações colores, até a próxima.